aqui na frente o teólogo Francisco Anderson, está acompanhado da sua esposa, a nossa irmã Leide, os seus filhos, o Pablo, a Laura e o Matias, estão ali atrás. Vamos dar um bem-vindo bem caloroso, irmãos. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Francisco Anderson é o vaso que Deus escolheu para ministrar uma palavra aos nossos corações. Agora nós vamos dar um bem-vindo para aquele que é o portador das boas novas, que estará com a responsabilidade de ministrar a palavra. Vamos dar um bem-vindo? Seja bem-vindo em nome de Jesus, com a palavra ao homem de Deus. Amém, irmãos? Graças e paz. Os irmãos podem sentar. Nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade, que o Senhor nos dá hoje à noite de estarmos aqui novamente com alguns irmãos em Lagarto, com essa igreja que nós temos relacionamento com os irmãos aqui em Lagarto desde os meus 16 anos, então já vão 27 anos. Tivemos muito tempo no Jardim Campo Novo, 13, Salgado e muitos lugares, e aqui nessa congregação muitas vezes. Estamos vindo de Alagoas, Arapiraca, Nossa irmã Andréa, que congregou aqui, mandou a paz do Senhor para as irmãs principalmente, amém? E a gente está há alguns dias já viajando, visitando os irmãos. Vamos chegar até o Baixo Sul da Bahia, chamado Valença. E nós hoje queremos compartilhar com os irmãos algo que está no coração há alguns dias. A carta de Paulo aos Colossenses, os irmãos podem abrir, por favor. Carta de Paulo aos Colossenses. E agradecemos, claro, a abertura que o nosso amado pastor André nos deu. E eu fico muito feliz de estar novamente no mesmo local do nosso irmão Nakamura, que é um dos irmãos que eu mais respeito sobre as escrituras sagradas nessa nossa pequena caminhada que nós temos na fé. Amém? Os irmãos que têm tido o prazer de aprender aí com o irmão Nakamura, sintam-se lisonjeados. Deus abençoe. Continue usando os irmãos aqui. Amados, nós algum tempo atrás, nós começamos a viajar em alguns seminários, terminamos a faculdade de História e damos aula em escola pública e particular, e eu tentei unir algumas coisas e perceber alguns problemas. Há muito tempo em Fortaleza, na igreja onde congregamos em Fortaleza, nós temos alertado os pais, temos feito muitas palestras para jovens que vão cursar o Enem, pessoas que vão entrar na faculdade. Temos tido todo o cuidado em preparar esses jovens para aquilo que eles não sabem que vão enfrentar em uma faculdade, principalmente faculdade de humanas, filosofia, sociologia, história. Então, há algum tempo a gente vem buscando alertar aos jovens, aos adolescentes e aos pais. Mas alertar sobre o que? Não é nenhuma novidade, Hoje eu não vou dizer nada que com certeza os irmãos que estão aqui nesse púlpito não tenham dito. Nós não queremos criar nenhuma novidade. Nós queremos apenas trazer o que está no coração que o Senhor colocou para os irmãos e para nós. Nós vivemos dias, irmãos, muito parecidos, os irmãos vão perceber, com esses irmãos aqui de Colossos. Colossos, nós não temos muita certeza se é apenas uma congregação ou é um grupo de congregações, uma região de Colossos. Há irmãos que dizem que era uma, outros dizem que eram mais de uma. Uma certeza que nós sabemos é que essa carta, ela é escrita mais ou menos no ano 60 para o 62. Paulo está preso, e Paulo recebe um irmão, que nós só temos citação dele 3 vezes na Bíblia. É um irmão chamado Epáfras. Paulo cita ele no bilhete de Filemon, e cita nessa carta a Colossenses 2 vezes. O que nós sabemos é que o irmão Epáfras é um irmão que representa muitas vezes aqueles irmãos que acreditam que ninguém está vendo o que você faz.
A gente muitas vezes, irmãos, tem um entendimento, eu acredito que um pouco errado. Muitas vezes nós servimos ao Senhor e a gente acredita que para poder o Senhor estar aprovando aquilo que nós fazemos, é necessário aplausos e que todo mundo veja. Irmãos, nós temos muitos homens e mulheres que servem a Deus, que nós só saberemos o nome na glória. Amém? Há muitos irmãos que virão para o púlpito. Amém? Há muitos irmãos que serão pregadores, pastores, ministros, professores de escola bíblica, missionários, mas o reino de Deus, o serviço ao corpo de Cristo, não se resume a esses irmãos. E eu acho muito lindo, porque o apóstolo Paulo, ele não toma para si aquela glória de Colossos, não. Paulo diz, no finalzinho do versículo 9 do capítulo 1, vocês em Colossos receberam a verdade de Deus pelo irmão Epáfras. Paulo fez questão de chamar a atenção. Por quê? Porque irmão Epáfras, para muita gente, é um Zé Ninguém. Mas foi por causa dele que aquela igreja se formou. Foi por causa dele. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, a vida do irmão Epáfras representa para nós que você não deve, de forma nenhuma, rejeitar nenhum servo de Deus. Ninguém. Todos nós que fomos chamados pelo Senhor, Deus tem algo a fazer, Deus tem algo a nos dar. Paulo, escrevendo uma das cartas mais altas da Bíblia, que é a carta aos Efésios, ele diz que nós só iremos conseguir conhecer Jesus completamente com todos os santos. Eu preciso do irmão Nakamura, eu preciso do irmão, eu preciso do pastor, eu preciso das irmãs. Nós não nos bastamos, nós precisamos desses irmãos que muitas vezes você não dá nada por eles, mas são eles que estão produzindo para o reino de Deus. São eles que estão sustentando a obra do Senhor. São eles que estão lá, aonde mais, muitas vezes, ninguém vai. Mas irmãos, o nosso assunto é o que o Epáfras trouxe para Paulo. Paulo está preso. E o Epáfras traz alguns questionamentos que nós queremos meditar hoje à noite. Há muitas coisas que têm sido colocadas para que a igreja pense nesse século 21 e principalmente hoje em nossos dias. Há muitos irmãos que eu respeitei na década de 90, que eu li livros, que eu ouvi mensagens, que eu guardei, comprei DVD, que hoje eu não perco meu tempo. Irmãos que hoje falam em atualização da Bíblia, em mudança das Escrituras. Irmãos que hoje dizem que a Bíblia precisa de alguns ajustes. Não, amado, a Bíblia não precisa de ajuste. Todos os tempos, todas as sociedades, todos os povos, todos os credos precisam se adequar às Escrituras. As Escrituras não abrem. Imagine eu crendo que o Deus eterno, o Deus que criou todo o universo, escreveria um livro que seria necessário homens ajustarem a depender do momento em que vivessem. Não, nunca. Nós não seguimos. Eu lido com teologia quase que sempre. Tem muito livro de teologia que não vale a pena você pegar, não vale a pena você ler, não vale a pena você gastar o seu tempo. Há pessoas que se dizem, então, muito cuidado com o YouTube, com o TikTok. Não estou dizendo que você não vá para as mídias, ou use as mídias, mas tome muito cuidado, porque há muitas coisas sendo produzidas aí que talvez você não saiba, ou talvez você não saiba discernir. E o nosso amado Epáfras disse: Paulo, eu preguei o evangelho lá, botei os fundamentos, falei de Cristo, falei da igreja, falei do Senhor, mas tem alguns grupos que estão minando a fé. Irmãos, um dos assuntos que eu quero falar hoje para nós é sobre identidade. E eu não quero te falar sobre a identidade da Assembleia de Deus, muito importante para nós. Não é a identidade daquele ou daquela, é a identidade de Cristo em você, a identidade bíblica em você. Amados, cada dia em que passamos, você tem muita dificuldade de compreender. Há louvores que não falam mais do Senhor, há irmãos que não falam mais do Senhor, há livros que não valem a pena ser lidos, e nós temos que saber diferenciar quem é ou o que é que nós vamos ler. Se o Senhor se demorar, nós não sabemos quando o Senhor vem. O Senhor pode vir hoje, pode não terminar esse culto, mas Ele pode se demorar um pouco mais ainda.
Então nós precisamos, principalmente os irmãos que são mais velhos, os irmãos que estão aí há mais tempo na fé, nós precisamos demonstrar à geração que está vindo quem é o Senhor. Quem é o Senhor? Quem é esse Senhor que nos segurou até aqui? Quem é esse Senhor que nos trouxe até aqui? Quem é esse Senhor que segura irmãos que estão aqui há mais de 30 anos, há mais de 40 anos? Quem é esse Senhor? Os irmãos mais jovens precisam saber quem é esse Senhor. Por que esse Senhor é tão importante para nós? O teu filho, se estiver no 6º ano do Fundamental 2, ele tem 10 para 11 anos, está lá na escola. O que é que ele vai aprender sobre a criação? O que é que você ensinou sobre a criação? O que é que você disse a ele sobre o criacionismo? Será se você conseguiu colocar para ele quem é o Senhor? Que essa Bíblia é importante? O nosso amado irmão André, que é o fundador do movimento Portas Abertas, antes dele falecer, ele deu um testemunho dizendo que um certo missionário chegou na casa de um casal, e o filho dele saiu correndo, pegou uma bíbliazinha que estava lá em cima da estante, e o filho perguntou assim: papai, de quem é essa Bíblia? A mulher, dona da casa, disse: é de Deus, meu filho. Ele disse: por que não devolve? Já que está cheio de poeira, ninguém usa. Dá para o dono. Irmãos, eu sei que tem irmãos aqui que lê a Bíblia diariamente, amém? Eu sei que tem irmãos aqui dedicados às Escrituras, irmãos que eu conheço. Eu sei que tem irmãs aqui que se dedicam ao Senhor. Então são para esses irmãos e irmãs que eu quero dizer: fique firme, porque o Senhor precisa de você. Fique firme, não abra mão de ser base, ser coluna. Não abra mão de ser aquele que o Senhor vai esticar, ser a estaca na casa de Deus. Não abra mão de ser firme. Não abra mão de ser chamado de antiquado, de atrasado, de gente que crê num livro que não serve mais para nada. Nós cremos nesse livro. Nós acreditamos nesse livro. É nele que nós acreditamos. E Paulo ouve de Epáfras que os irmãos já não creem como criam. Nós temos orado muito por essa geração que tem chegado, pelos que vamos enfrentar. É a geração da gnose. Não somente a gnose grega, é a geração do... Nós nunca tivemos assembleias com tantos doutores, médicos, filósofos, professores. Nunca tivemos. Foi feito agora um levantamento a nível de cristãos, não somente da Assembleia de Deus. É o período onde nós temos mais irmãos em nível superior. Nunca tivemos uma geração de tanto conhecimento. Nunca tivemos uma geração que entrou tanto nas faculdades. Nunca tivemos uma geração que venceu e entrou. A pergunta é: o que estamos fazendo? Irmãos, nós damos graças ao Senhor, porque essa mesa pesquisa diz que nós só chegamos aqui porque irmãos que não tinham nem o ensino médio desbravaram essa Assembleia de Deus. Desbravaram esse Brasil. Irmãos que às vezes não sabiam chamar nem Jesus direito, mas foram eles que seguraram a fé. Erraram, podem ter errado, exageraram, talvez sim. Fizeram algumas coisas que muitos irmãos ainda hoje falam, talvez, mas seguraram a fé que uma vez lhes foi dada. Eu não quero falar contra a educação. Eu sou professor e gosto de sala de aula. Me encontrei em sala de aula, acho o máximo da aula, acho muito interessante. Não falo contra a instrução. Se você puder fazer, faça. Puder fazer teologia, faça. Faculdade, faça. Não tem problema. Mas lembre-se, nós precisamos não abrir mão do livro. É isso aqui que nos dirige. É por ele que nós caminhamos. E Paulo começa na sua saudação dizendo algumas coisas que, se você tiver uma caneta e quiser marcar, eu peço que você marque. Eu vou ler do versículo 1 ao 8. Apenas algumas coisas que eu quero que você lembre, mas nós vamos ministrar mesmo sobre o versículo 9 e 10. Então, Colossenses capítulo 1, eu vou ler do 1 ao 8. Mas nós vamos centralizar no 9 e no 10. Paulo, quando ouve Epáfras, ele fica preocupado, lógico. E ele faz um relato breve para nós, que eu quero chamar a atenção de você em alguns pontos nesses 8 primeiros versículos. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo,
aos santos e fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você pegar a carta aos Efésios, se você pegar Filipenses e outras cartas de Paulo, muitas vezes Paulo faz essa saudação aos santos e aos fiéis em Cristo. A gente vai olhar no grego, não é a mesma coisa, não é uma continuidade. Paulo não está dizendo a mesma coisa. Paulo está deixando muito claro. Todos nós que estamos aqui, irmãos, nos convertemos. Se você não se converteu ainda, faça isso no final do culto. Mas todos nós temos o Senhor. A nossa posição em Cristo, somos santos. O Senhor nos deu essa vida de santidade. É por isso que Paulo escreve uma carta, a carta de 1 Coríntios, a um grupo de irmãos que estava em pecado, em desordem. Mas Paulo começa a carta dizendo aos santos em Corinto. Porque a posição deles é essa. Em Cristo somos santos. Mas ele separa, ele diz aos santos e aos fiéis em Cristo. Amados, nós precisamos resgatar os fiéis. Fiéis em Cristo, no grego esse versículo ele traz a conotação da aplicação dessa santidade. Não adianta você ficar dizendo que é, ou que conhece, ou que sabe, se isso não é percebido na sua vida. Não adianta você cantar Deus me dá, Deus quer. Não adianta você pregar aqui palavras bonitas e maravilhosas, se você não consegue nem viver na sua rua. É necessário que nós sejamos fiéis ao Senhor. Mas Paulo continua, para nós não pararmos aqui, dizendo que orou muito por eles. Versículo 4, Paulo chama a atenção que eles têm a fé e o amor com todos os santos. Fé e amor com todos os santos. A base da igreja de Colossos continua sendo a nossa, fé e amor. Mas fé e amor com todos os santos, não somente com alguns. Continuando, por causa da esperança que está reservada nos céus. Irmãos, todos aqui que terminaram aí os seus estudos ou faculdade, ou você tem ouvido os coaches dessa vida, ou você tem ouvido alguma palavra de incentivo profissional, não sei. O que Paulo diz aqui é que a igreja aos Colossos é uma igreja que está fundamentada na fé e no amor. Mas a fé e o amor por quê? Pela esperança daquilo que o Senhor vai dar. Irmãos, o Evangelho, eu sei que as pessoas se esforçam para pegar texto do Antigo Testamento, recortar e trazer para cá, e te alegrar com bens materiais. Eu não estou dizendo que Deus não pode te dar. Se Deus quiser que você seja rico, amém. Se Deus quiser que você tenha carro, tenha. Se o Senhor quiser que você tenha casa, amém. Mas Ele pode querer que você não tenha nada disso. A nossa fé está naquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu. Irmãos, a fé do cristão não é no que ele vê. A nossa fé não depende das coisas que nos rodeiam. Imagine se a minha alegria no Senhor depender daquilo que me rodeia, do salário que cai na minha conta, da saúde que eu tiver, da minha família que está bem, está tudo maravilhoso. A minha fé não depende disso. A nossa fé depende daquilo que Ele disse. Ele volta, Ele vem buscar, Ele vai nos levar. Amém? A nossa fé, irmãos, é um evangelho que aponta para o alto, para cima. É o que virá, é o que Ele vai nos dar. Sempre que eu lia as histórias daqueles irmãos, ali os mártires da igreja, os irmãos na Idade Média, os judeus que sofreram com o comunismo, com o nazismo e etc. Aquele livro do irmão Richard Umbrand, Cristo em Cadeias Comunistas, muito bom aquele livro. Aí você lê e diz, Senhor, como esses irmãos chegaram a tanto? Porque eu quero dizer uma coisa para mim e para você. Pode chegar o dia que tudo será tirado de você e de mim. Pode chegar o dia que nós podemos não ter nenhum local para congregar. Um irmão, um amado irmão que escreveu um outro livro, Os Cristãos nas Catatumbas de Roma. Ele disse, eu acredito, não é uma profecia, eu acredito que a igreja que começou se reunindo em catatumbas, em buracos, talvez termine lá. Nós não sabemos até quando essas portas estão abertas.
Nós não sabemos até quando podemos cantar, louvar e estar juntos. É por isso que hoje à noite eu te digo: aproveite, congregue, cante, fique. Ah, irmão, tem culto na segunda, vá. Tem na terça, vá. Tem na quarta, vá. Tem na quinta, vá. Se você pode ir, vá. Porque um dia pode não ter e você te falta. Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. A pandemia nos ensinou o quanto os irmãos fazem falta. Quantas ligações recebi de irmão chorando. E eu dizia: irmão, entra na live. E o irmão dizia: irmão, não aguento mais esse negócio de live. Eu quero ver gente, eu quero abraçar o irmão, pelo amor de Deus. Eu não consigo ficar. Que congregar é importante, que estar junto dos santos é importante. Irmãos, essa pessoa que está aí do lado de você, você pode até não conhecer, pode até não gostar da voz, não gostar dela, mas eu quero te dizer, você precisa dela. Essa pessoa que está atrás de você, eu quero te dizer, você precisa dele. Essa igreja, eles amavam todos os santos. Há muitos irmãos que acham: ai não, Evanilson é um amigo que eu tenho há muitos anos, desde a minha mocidade. Aí eu poderia dizer: não, o Evanilson é um grande amigo porque gosta das mesmas coisas que eu gosto. Não, isso não é em Cristo, isso é afeição humana. Se você gosta de alguém só porque gosta das mesmas coisas, isso não é amor cristão, isso é afeição humana. E afeição humana o mundo tem. Nós precisamos amar todos os santos. Ah, mas eu não gosto da voz dele. Problema seu. Ah, mas eu não gosto do jeito do que ele come. Problema seu. Nós temos que amar todos os santos, todos os irmãos. Senão é hipocrisia, irmão. Isso aqui não é um clube, isso aqui é uma igreja, é a casa de Deus. Nós somos corpo de Cristo. E o corpo de Cristo depende uns dos outros. O nosso irmão Paulo continua dizendo, ainda para a introdução, dizendo que esses irmãos, eles estão na base da graça. No versículo 7 e 8 ele diz: como aprendeste de Epáfras, nosso amado irmão, o qual nos declarou também vosso amor no Espírito. Nós precisamos amar no Espírito. Deixa eu te dizer uma coisa, se você ainda não sabe. Você não tem condição de amar o irmão. Nós não temos. Em algum momento os irmãos vão nos prejudicar. Pode acontecer. Em algum momento o irmão vai errar comigo. Em algum momento a pessoa que eu mais admirava na assembleia pode fazer algo que eu não gostava. Em algum momento a irmã que eu mais queria bem pode dizer algo que eu não gostei de ouvir. O nosso amor não está nessa base. O nosso amor está no Espírito. Você e eu fomos chamados para amar no Espírito. O amor do Senhor é muito alto, irmãos. O amor do Senhor é por nós quando nós o odiávamos. Ninguém queria, mas Ele nos amou. Quando você tiver dificuldade de amar alguém, lembre-se que você e eu não valia nada. Não prestava para coisa nenhuma, mas Ele te amou. Ele te quis. E Ele te fez seu filho, e Ele te fez sua filha. É isso que você tem que repassar. Mas Paulo, ao ouvir tudo isso, Paulo dá alguns conselhos que servem para nós. Nós queremos falar
produzido coisas que nós precisamos nos defender. O mundo tem produzido alguns conhecimentos que nós precisamos nos defender. Deixa eu te dizer algo. Você não é obrigado a concordar. Existe um irmão que faz a seguinte comparação: Jesus sendo tentado no deserto. Eu sei que você já leu esse texto, preste atenção. Jesus sendo tentado no deserto, você tem o seguinte: Satanás chega para o Senhor e pergunta o quê? Está escrito. E cita a Bíblia para o Senhor. Esse irmão escreve um comentário sobre o Evangelho de Mateus, e ele diz o seguinte: se nós estivermos apenas no nível do que está escrito, nós estaremos no nível de Satanás. Mas eu fiquei pensando, Senhor, o que é que esse irmão quis dizer? O que é estar no nível apenas do que está escrito? Essa semana eu tive experiência, semana retrasada, em uma sala de aula. Eu dou aula para o 3º ano médio, uma das turmas, pessoal que vai para o Enem. Uma das minhas turmas de 40 pessoas, apenas 10 se identificam como héteros, o resto não é. Se identificam como qualquer outra coisa, menos homem e mulher. E nesse dia a gente começou a falar sobre ética, sobre moral, e começamos a falar. E uma menina ficou em pé e disse assim: professor, o senhor é cristão? Eu disse: sou. Deus não é amor? Eu disse: é. Então, se Deus é amor, Ele concorda com todas as formas de amar. Essa menina não sabia, mas ela fez a mesma coisa que Satanás fez no deserto. Ela disse: está escrito. O quê? Que Deus é amor. Então esse irmão, ele faz o seguinte análise: se eu estou apenas no nível do que está escrito, eu não saberei responder a razão da fé que eu tenho. Quantas pessoas, irmão? Aí o Senhor Jesus, que é o nosso grande professor, dizia: também está escrito. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, nós precisamos de uma geração de irmãos que sabe o que também está escrito. Irmãos, porque todas as ideologias, todas não, porque generalizações pode ser burrice, mas a maioria das ideologias que você vai ouvir na escola, no YouTube, em plataformas, elas buscam apoio nas escrituras. Alguém chega para você e diz: minha irmã, Deus é amor? É. Então ele gosta e concorda com todas as formas de amor. Na hora eu disse para aquela menina, eu disse: querida, você concorda com a zoofilia, o amor de homens por animais? Ela: não. Então Deus não concorda com esse amor. Você concorda de um homem de 40 anos tendo relacionamento com uma menina de 9? Ela disse: não, isso é pedofilia. Eu disse: então Deus também não concorda com essa forma de amor. Você já conseguiu 2, quer que eu te dê mais? Ela disse: não, já entendi. Amados, o fato de Deus ser amor, não caia nesse sofisma. O nome disso é sofisma. É pegar uma meia verdade e querer mostrar para você o que não é. Deus é amor, mas Ele não concorda com todas as formas de amar. Amém? Deus criou homem e mulher para essa forma de amar. Foi isso que Ele fez. Mas o que é que eu quero te dizer? Nós precisamos entender as Escrituras. Irmãos, Deus abençoe por todos os irmãos que ensinam a Bíblia aqui. Eu amo escola bíblica dominical. Deus abençoe que a escola aqui esteja mais povoada. Acredite que nós não vivemos sem estudar isso aqui. Não duvide disso. Você precisa disso. Eu fui para a faculdade de História no meu primeiro semestre. Um professor de antropologia destruiu a Bíblia. Acabou com Moisés. E eu dava risada. Dava risada, por quê? Porque foi aqui que eu aprendi quem é Moisés. Amém? Foi aqui que eu aprendi o Pentateuco. Eu não tenho nada com o que ele diz ou deixou de dizer. Ele pode esculhambar Moisés como ele quiser. Ele pode dizer que Moisés copiou Talião. Ele pode inventar o que ele quiser. Mas eu creio no que está escrito. Se o teu filho, se o meu filho, se você entrar em qualquer faculdade,
crendo no que está escrito, você não terá problema. O Senhor está lá. Amém? Então Paulo, no versículo 9, ele vai começar, e eu queria que você anotasse. Nós vamos falar de 4 características em uma caminhada cristã, que Paulo vai sugerir para essa igreja. Paulo diz o seguinte: por esta razão. Por qual razão? Você e eu vamos nos encontrar nesse texto. Você nasceu de novo, você tem nova vida, o Espírito Santo está em você e em mim. Você ama, você tem fé, você não vive pelas coisas que te rodeiam, mas você crê no Evangelho do alto, no porvir. Aí ele diz: por essa razão. Você poderia dizer: por qual razão, Paulo? Porque você nasceu de novo. Eu vou te dizer algumas coisas. Paulo diz: por essa razão, nós desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês, para que vocês sejam cheios. Amém? Não dê glória a Deus com fraqueza não, pode amém. Sejam cheios. Cheio, irmão, ser cheio é procurar ser revestido. Ser cheio fala do Espírito Santo? Sim. Ser cheio fala do dom? Sim. Mas não é somente isso. O que Paulo está falando aqui é ser cheio da vida de Deus. É ser cheio do conhecimento de Deus. Porque de nada nos adianta rodopiar aqui em cima e não ter vida. É ser cheio de vida. É alguém olhar para você. Eu sei que você já passou por essa alegria. Eu passei 1 ou 2 vezes, não foram muitas. Mas como é bom quando alguém toca no teu ombro, você nem está com a Bíblia, nem parece, alguém toca e diz assim: você não é cristão, porque o que você fez, só um cristão faz. Irmão, nessa hora eu fico tão alegre, digo: pronto, alguma coisa parece com Jesus. E o Senhor disse aos Colossenses para nós: sejais cheios. Cheio de quê? Nós vamos falar de 3 coisas que você vai ser cheio. A primeira é: seja cheio do conhecimento da vontade de Deus. Conhecer o Senhor, conhecer sua vontade, conhecer o que Ele quer. Se você não sabe ainda o que que Deus, para que Deus te chamou, o que é que o Senhor quer, você precisa conhecê-lo. Lembra do texto tão batido de Oséias, mas tão bem colocado? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Irmãos, não importa se você tem 10, 20, 30 ou 40 anos na fé, prossiga. Tem mais de Deus para você conhecer. Tem algo do Senhor ainda. Aí Paulo diz: olha, vocês precisam conhecer ao Senhor. O problema é que há muitos irmãos que são soberbos, me perdoe. Há muitos irmãos que você começa às vezes a ensinar alguma coisa na escola bíblica, ou até mesmo aqui em cima, aí ele fica sentado aí dizendo: isso eu já sei, isso aí eu já li, isso aí eu já faço. Amado, pare de soberba. Não importa se você já sabe, se você já leu, se o Senhor está te lembrando, amém. Eu acho que uma certa vez criticaram Paulo por causa disso, e Paulo escreve na carta: eu não vos canso de ensinar as mesmas coisas. Você precisa aprender as mesmas coisas, não tem problema. É triste você achar que já sabe de tudo. É triste você achar que é o dono da verdade. Não, até porque quem conhece a Deus, irmãos, sabe que precisa ouvir todos os santos. Uma certa vez eu estava em não foi aqui, tá? Para ninguém pensar que foi aqui. Mas eu estava numa Assembleia de Deus e tinha terminado o culto e eu estava saindo. Aí tinha um flanelógrafo assim com a escala dos cultos. Aí os irmãos ficavam na frente. Aí eu fui tentar chegar perto para saber o que era que eles estavam vendo. Os irmãos estavam vendo quem ia pregar na terça, quem ia pregar na quarta, quem ia pregar na quinta, para só vir no dia do irmão que eles queriam. Aí eu disse: irmão, está vendo o que? Não, estou vendo quem é que prega quinta. Não, vem não, só vem terça. Esse irmão aqui é melhor. Amados,
Que o Senhor nos repreenda. O Senhor usa os irmãos que Ele quiser. Vamos parar com essa meninice. Nós precisamos conhecer a Deus. E conhecer a Deus nós precisamos de todos os santos. Todos os irmãos têm algo a nos ensinar. Mas conhecer a Deus não é somente isso. É para que eu não seja enganado com esse mundo. Um grupo de mulheres nos procurou, aonde eu congrego hoje. Umas 10 irmãs. Olha a pergunta das irmãs. Irmão Anderson, o irmão que já fez aí alguns seminários, não sei o quê. Nós precisamos perguntar uma coisa. Ainda bem que essas irmãs foram sinceras. Eu disse, diga minha irmã, realmente hoje nós temos que obedecer os maridos? Eu disse, eu não sabia que essa rebelião já tinha começado. Viu, Nakamura? Eu não sabia. Eu disse, irmãs, as irmãs querem saber o quê? Não, porque a Bíblia diz, vós mulheres, obedeceis vosso marido. Isso é verdade mesmo ou era só para aquele tempo? O irmão não acha que aí a Bíblia, ela é, como é que vocês chamam? Ela é daquele período, é uma coisa só para aquele grupo. Eu disse, amada, até onde eu li, continua valendo. Se a irmã quer crescer o movimento feminista, se a irmã quer tomar na frente aí, dizer que as mulheres não obedecem mais ninguém, fique à vontade, mas eu nunca li ninguém que apoiasse essa ideia. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Há muitos movimentos que se dizem legítimos. Não sei se você sabe, mas na Bahia, para onde eu estou indo agora, vou passar em Aracaju, depois desço para Salvador. Na Bahia está sendo inaugurada a primeira igreja evangélica dos pretos. Só para negro. Para defender a bandeira dos negros. Porque é uma exigência de que sejam reconhecidos. Não sei qual nome vão dar. O irmão disse, irmão, talvez nós sejamos a Assembleia dos Pretos ou dos Negros, não sei. Mas nós queremos uma igreja só de negros. Deus abençoe que ele não chame o Kleber Lucas para cantar. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. No corpo de Cristo não tem cor de pele. No corpo de Cristo não tem conta bancária. No corpo de Cristo não tem grau intelectual. No corpo de Cristo todos somos um. O que passar disso nos divide. Nós somos um em Cristo. Mas o teu filho e você vai ouvir de lá. Não, as mulheres têm que fazer o seu. Os homens têm que se defender. Os brancos têm que vir para cá. Os pretos têm que ser aqui. Os índios têm que ir para lá. Daqui a pouco tem cota na igreja. Não, no púlpito tem que ter pelo menos um preto. Porque se não tiver é problema. Daqui a pouco tem que ter cota no púlpito. Mas por que não tem um deficiente no púlpito? Tem que ter. Tem que ter um que é preto, um deficiente. Tem que procurar um indígena. Nós seguimos a Bíblia. Amém? O que estava entrando nos Colossenses era isso. Mas eles precisavam conhecer a Deus para saber que isso não é do Senhor. A pergunta hoje é: o quanto você conhece a Deus? Você, para conhecer a Deus, não pode depender somente da pregação do domingo. Graças a Deus pelos irmãos que pregam aqui do domingo. Graças a Deus pelos pregadores da quarta, da sexta. Graças a Deus pelos professores que estudam e te dão um alimento sólido. Mas você precisa conhecer a Deus. Você. Você precisa ler a Bíblia. Você. É uma vergonha. Quantas vezes eu parei de perguntar em sala de teologia, quem tinha lido a Bíblia toda uma vez? Parei de perguntar, porque era uma vergonha. Irmãos com 10, 15 anos nunca leram a Bíblia uma vez sequer. Pelo amor de Deus. Ler a Bíblia toda, irmãos, é 2 capítulos e alguma coisa por dia. É 30, 40 minutos da tua vida. Pelo amor de Deus. É um capítulo de uma série que tu assiste. Ah, mas eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Mentira!
Eu não leio a Bíblia toda porque o meu tempo não dá. É mentira, minha e sua. Todos os irmãos precisariam ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Ah, mas eu já li 10, leia 20. Eu já li 30, leia 40. Não pare. Esse é o único livro inesgotável. Quanto mais você lê, você tem. Eu queria ter uma melhor notícia para te dar. Mas se você não ler a Bíblia, se você não conhecer o Senhor, se você não congregar, se você não fizer o básico da fé cristã, esse mundo vai te engordar. Tenho muitos amigos já engordados. Tenho muitos amigos em alguns estados que eu morei falando muita besteira. Muitos colegas que eu tinha no coração falando coisas que eu não concordo em nada. Você precisa ler a Bíblia. Ah, mas o irmão ali lê. Amém. Você precisa ler a Bíblia. O irmão Nakamura prega muito bem, traz a palavra. Mas você precisa ler a Bíblia. Quem tem que conhecer é você. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Primeiro estudo que nós fizemos sobre esses 3 nomes. Nós entendemos que o Deus de Abraão precisa ser Deus de Isaac e precisa ser de Jacó. Por quê? Porque isso não passa de pai para filho, não. Ah, mas meu marido tem experiência com Deus, e a sua? Mas minha esposa é muito crente, e você? Ah, mas o meu pai conhece a Deus, não importa, e você? Conhece? Nós precisamos conhecer ao Senhor, para não se envolver, para não se engodar. Então o primeiro conselho é ser cheio do conhecimento, ser cheio da sabedoria e cheio da inteligência espiritual. A inteligência espiritual é a aplicabilidade daquilo que eu creio. Vamos para a segunda coisa para a gente adiantar. Versículo 10 diz o seguinte: para que possais andar. Irmãos, Paulo ouviu dessa assembleia. Eu queria transferir esse texto para vocês. Imagine que eu estou em outra cidade e ouvi sobre a igreja do Lagarto. Uma igreja que tem a fé do Senhor. E graças ao Senhor tem. Essas portas não estão abertas por acaso. É porque existem irmãos e irmãs aqui que resistem na fé. E Paulo diz o seguinte: olha, vocês são cheios. Vocês precisam ser cheios de inteligência, sabedoria e conhecimento de Deus. Vocês precisam se absorver disso. Para quê? Para andar de forma digna. Irmãos, não é nenhuma novidade. Há muitos santos irmãos nossos, e muitas vezes nós estamos fazendo coisas ou fizeram coisas que não são dignas do Evangelho. Um dos princípios dessa palavra de Paulo aos Colossenses está quando Deus diz a Abraão: Abraão, diga Senhor. Abraão fez muita besteira. É nosso pai na fé, amém. É o grande homem da fé, amém. Mas tem alguns deslizes bem complicados. E o Senhor um dia olhou para Abraão e disse: Abraão, se endireita, anda na minha presença e ser perfeito. Irmãos, você pode nunca falar em línguas estranhas. Você pode até nunca profetizar. Você pode até nunca ver vulto, nem visagem. Você pode até nunca ter visão nenhuma. Você pode até não ter vida, não ter voz bonita para cantar. Você pode nunca ter feito teologia ou nunca ministrar aqui no púlpito. Mas a única exigência de Deus é que você tenha vida digna. Porque não adianta tudo o que eu falei aqui sem uma vida com Deus. Não adianta. É vida digna. A dignidade foi quem nos salvou. Deixa eu te explicar. Você pensa que o Senhor Jesus, qual é o ápice do Senhor Jesus? Jesus é grande porque curou enfermos? Não. Muitos profetas fizeram isso. Ah, Jesus é grande porque ressuscitou mortos? Não. Muitos profetas ressuscitaram mortos. Eliseu, os ossos de Eliseu, ressuscitou pessoas. Então Jesus é grande porque andou sobre o mar? Também não. Homens que nem eu e você,
se Ele permitir, podemos andar pelo mar. Então, irmão, mas por que Jesus é tão grande? Deixa eu te contar. Chamaram o Senhor Jesus, colocaram Ele perante os tribunais, com acusações falsas, inventaram, chamaram Pilatos, chamaram Agripa, chamaram reis, revisaram a vida de Jesus toda. Os irmãos aqui conhecem bem, em período político, um político deve revirar a vida do outro, só para falar mal. Você tem ideia do que fizeram com a vida de Jesus? Reviraram. Não, esse homem, ele é o quê? Ele é de Nazaré. Ele faz o quê? Ele é carpinteiro. Não, ele comprou alguma coisa e não pagou. Ele fez algum banco e não entregou. Alguma coisa errada esse homem tem que ter feito. Reviraram, reviraram, reviraram. E disseram, esse homem é justo. Amém? Esse homem é justo. Irmãos, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que tirou o pecado do mundo não foi um homem milagreiro, não foi um homem que fez milagres. O que tirou o pecado do mundo foi um homem, o único homem, desde Adão até ali, fazia 30 anos que andava sobre a terra, e Satanás não tinha nada para dizer dele. Os historiadores podem revirar a vida de Jesus, pode esculhambar, pode dizer que ele não ressuscitou, pode dizer que é mentira nossa, mas não encontram nada que desabone a vida do Senhor. Esse é o nosso mestre. 30 anos vivendo sobre a terra. Abraão começou bem, caiu. Davi começou bem, caiu. José e todos os outros. Mas o Senhor não. O Senhor foi até o fim. O Senhor andou de forma digna. Irmãos, o Senhor quer isso de nós. A segunda qualidade de alguém que tem uma vida cristã equilibrada é que ele ou ela anda de forma digna. Dignidade não tem nada a ver com dinheiro. Dignidade não tem nada a ver com roupa bonita. Dignidade não tem nada a ver com o bairro que você mora. Dignidade não tem nada a ver com o que você tem. Dignidade tem a ver com o que você é, com quem o Senhor te fez. Dignidade tem a ver com as pessoas da tua rua, do teu bairro, do teu trabalho. Dizer assim, olha, tem até gente aí cristã que não vale nada, mas ela vale, mas ele vale. Isso é andar de forma digna. Colossenses são cheios do conhecimento, mas para quê? Para andar de forma digna. Terceira coisa que nós vamos colocar, andar de forma digna, e no versículo 10 diz o quê? Em tudo frutificando. Lembra muito o Salmo 1, né? Tudo que fizer prosperará, dá fruto. O Senhor conta com você para frutificar. O Senhor conta que essa igreja que tem conhecimento, sabedoria, que anda de forma digna, agora dê fruto. E eu queria me direcionar aqui, irmãos, aos irmãos que estão à frente do trabalho, aos irmãos que são professores de escola bíblica, aos irmãos que são obreiros, pastores, irmãs que estão na frente. Não volte atrás, fique firme. Fique firme. Se Deus te deu algo para fazer, frutifique, multiplique, caminhe. Amados, o número dos irmãos que tem voltado atrás é cada vez maior. As dores, as lutas, as dores socioemocionais, os abandonos, as lutas dentro da própria igreja, tem feito muita gente desistir. Mas eu queria, em nome de Jesus, dizer para você hoje, fica firme. Fica firme. Deus precisa de homens e mulheres que andam de forma digna para produzir fruto. Não é só para esses irmãos. O Senhor precisa de você. O Senhor precisa dos irmãos que evangelizam, das irmãs que se dão à oração, das pessoas que vão buscar. Deus precisa de você. Por último, para a gente não se delongar,
ele termina dizendo: crescendo no conhecimento de Deus. Ser cheio do conhecimento, para andar de forma digna. E você no final vai frutificar. Mas frutificar para quê? Para crescer na presença do Senhor. Irmãos, é muito triste se você olhar no espelho. 1º de janeiro de 2023. Olhei no espelho e disse: Senhor, minha situação é essa. Dezembro de 2023. Você não avançou nada. Não leu mais a Bíblia. Não orou mais um pouquinho. Não se tornou mais fiel. Nós precisamos crer de fato que a vida cristã é de crescimento. O Senhor tem algo ainda para te dar. Não se acomode. Deixe o Senhor fazer você crescer. Quando eu digo crescer em nome de Jesus, não é que você vai vir aqui para o púlpito, não. Até porque no púlpito não cabe todo mundo. Não tem lugar para todo mundo. Quando eu falo crescer, é crescer em vida. É crescer no Senhor. É crescer no fruto. É trazer pessoas. É as pessoas olhar para você e dizer assim: o irmão começou esse ano muito atribulado, mas olha como terminou, cheio de Deus, cheio de fé, cantando. Irmãos, Deus tem para nós crescimento de vida. Deus tem para nós crescimento de vida. Amém? Amados, nós agradecemos aos irmãos. Nós não queremos estourar mais o tempo. Pedimos que os irmãos continuem orando por nós. Nós colocamos no coração, todo mês de julho, descer de Fortaleza, passando por Recife, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, até chegar na Bahia. A gente vem de carro com a família, sempre conversando com pessoas que nós conhecemos, irmãos, e o único coração é contribuir. Contribuir. Irmão, escola bíblica que tem um encerramento esse mês, me ajude. É isso que nós vamos fazer. É contribuir, é fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Lá na minha mocidade, a gente fez muito disso. Depois do casamento, há uns 15, 20 anos, nós estávamos mais somente na congregação. Mas nesse ano o Senhor pediu para nós, conversei com a esposa, se vamos tomar a estrada. Final do mês nós volta e continuamos a vida. Então pedimos que os irmãos estejam orando, para que o Senhor continue tomando conta de nós durante a estrada. Ainda vamos descer até a Bahia, depois voltamos para o Ceará, em nome de Jesus. Amém? Jesus é o Senhor. Aleluia. Graças a Deus, irmãos. Que Deus continue abençoando nosso irmão Francisco Anderson, por esse trabalho que Deus colocou ao seu coração de estar percorrendo algumas cidades e estados do Brasil para abençoar vidas. Eu fico muito feliz em tê-lo essa noite conosco. Pena que nem todos puderam vir, mas quem não veio perdeu um grande ensinamento. Eu anotei tanta coisa, irmãos, olhem só. Não é porque a gente é pastor que a gente não precisa aprender. Eu aprendi com um pastor meu que, se a gente confiar muito na nossa mente, as coisas acabam se perdendo. Mas quando a gente anota tudo aquilo que eu tenho um monte de papel em casa, tudo de pregações que eu ouço, aí eu vou anotando. Uma irmã em São Paulo falou: por que o senhor não faz um livro de coisas tão boas que o senhor anota? Eu sempre, desde que eu aceitei Jesus, as minhas primeiras escolas bíblicas dominicais, culto de ensino, não perdia por jeito nenhum. Eu anotava tudo, e eu tenho até hoje relações gigantescas de tudo que eu aprendia. Eu anotava, depois eu ia pesquisar, e através disso eu faço muitos esboços, até hoje me ajuda com essas coisas. E hoje não foi diferente, irmãos. Olha só, anotei muita coisa aqui para trazer depois para nessa igreja, uma outra congregação que o Senhor nos enviar. Tudo é para a glória de Deus e tudo é aprendizado. A gente não deve confiar na nossa cabeça, que a gente acaba perdendo muita coisa boa, mas sim anotar.
Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu ministério, de uma forma especial. Nós vamos louvar agora, irmãos. O irmão Kleber vai louvar o